Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui na nona rodada, nona e última rodada aí do Grenke Chess Classic 2019. A gente acompanhou aqui no canal uma partida aí importante de cada rodada. Acho que na sétima rodada eu pus até duas, inclui uma do Caruana lá, que foi bastante interessante. E a gente vai ver aqui a partida do Magnus Carlsen, que fez uma performance incrível de 2.990 de rating nesse torneio. Deixa eu falar um pouquinho sobre rating aí. Muita gente tem perguntado essa história de rating, como é que é, o que é isso, essa pontuação que cada jogador tem, né? Por que tá igual o do Magnus Carlsen até agora, né? Todos os vídeos que eu posto estão o mesmo rating aí do Magnus Carlsen, por que não muda e tal? Vamos lá, gente, é assim, rating é uma pontuação que cada jogador tem baseado no sistema Elo, tá? De pontuação. Sistema Elo é um sistema totalmente matemático ali, estatístico, um sistema inclusive muito interessante. Se eu não me engano, a FIFA vai adotar para times de futebol, ou já está adotando, ou vai adotar em breve. Enfim, vale a pena, tá? Quem quiser aí entender mais profundamente a matemática aí do sistema Elo, dá para achar na internet, no Google, põe lá sistema Elo, E-L-O, tá bom? Vai achar bastante coisa. E o rating, então, dos jogadores é uma pontuação, uma classificação, né? Uma pontuação de força, é um indicador de força de cada jogador, né? E ele vai sendo atualizado conforme o jogador vai ganhando, vai vencendo, ou até mesmo, enfim, existem vários critérios, mas conforme ele vai performando bem, ele vai aumentando aí esse rating. Se ele for performando mal, esse rating vai caindo, né? E o que é performance de rating de 2.990 do Magnus Carlsen? Também não significa que o rating dele é 2.990, mas ele teve uma performance de 2.990 nesse torneio, baseado nos resultados que ele teve contra os jogadores com os quais ele jogou. Tá bom? Não é tão simples, mas quer dizer que ele foi bem pra caramba, tá? E, aliás, o rating dele tá crescendo. Ele foi perguntado numa entrevista aí, depois do torneio, se ele acredita que o rating dele pode passar a barreira dos 2.900, que ninguém nunca ultrapassou. E ele falou que não acreditava muito nessa hipótese. Se perguntasse para ele há 2 semanas atrás, ele diria que não. Mas agora ele vai ficar muito próximo disso. Estima-se que aí o rating do Magnus Carlsen agora vá para 2.875, por aí. Então, ele diz que estando aí a 25 pontos de 2.900, que começa a ser uma realidade possível. Ele diz que está no meio do caminho, entre sonho e realidade já. Por que as partidas que eu mostrei, o rating dele não estavam se alterando, tá? A FIDE altera uma vez por mês, atualiza lá no perfil público de cada jogador, uma vez por mês esse rating, tá bom? De cada jogador. Então, como eu olho, né? Tenho o costume de olhar o perfil da FIDE, que é a fonte oficial, então lá ainda não mudou. Agora, quem tá aí muito querendo saber, existe o site, o Live Chess Ratings. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque esse site vai calculando, tá? Faz toda essa matemática e vai calculando durante o mês, para quem quiser saber aí em tempo real, tá bom? Os ratings aí dos jogadores sem ter que esperar a publicação da FIDE, tá? Mas estima-se aí, então, que vai ficar em torno aí algo de 2.875, por aí, o rating do Magnus Carlsen. Pessoal, vamos dar uma olhada nessa partida, então, nona rodada e última rodada, Magnus Carlsen contra Maxime Vachier-Lagrave. O Magnus Carlsen, durante essa partida, o Fabiano Caruana, que é quem poderia possivelmente aí disputar até a primeira colocação, se ele vencesse, o Magnus Carlsen perdesse, alguma coisa assim, ainda teria um tie break, tá? Então, ainda nessa nona rodada não era certo, não estava certo se o Magnus Carlsen seria campeão ou não, mas durante essa partida, logo de cara já deu para perceber que o Caruana ia empatar, acabou empatando. E mesmo o Caruana estando empatado, né, ou seja, o Magnus Carlsen já era o campeão, matematicamente falando, mesmo perdendo, enfim, poderia até já pedir um empate, ele preferiu continuar jogando. Vamos dar uma olhada aqui na partida. Magnus Carlsen de brancas, C4 contra o Maxime Vachier-Lagrave, o super grande mestre da França. O Maxime responde com C5, entrando então realmente na abertura inglesa. E depois de G3, G6... Bispo G2, Bispo G7, Cavalo C3 e Cavalo C6, a gente tem aí no tabuleiro a variante simétrica da defesa inglesa. 100% simétrica, né? E agora Cavalo F3 aqui pelo Magnus Carlsen, indo para a linha aí dos 2 cavalos
da variante simétrica da abertura inglesa. D6 foi jogado e agora roque. Já não está mais tão simétrica, né? E é isso que torna o xadrez interessante. Esses desequilíbrios, as assimetrias que vão levando a desequilíbrios e que vão mudando toda a dinâmica aí da partida, né? Bispo em F5 jogado aí pelo MVL, como o pessoal chama, o Maxime Vachier-Lagrave, o MVL, e H3 aqui pelo Magnus Carlsen. Cavalo em F6 e agora D3. E aqui também, né, uma estrutura de peões de certa forma simétrica, né? Aqui as pretas lutando com bastante força nas casas escuras, aqui mais na ala da dama, e aqui na ala do rei também lutando pelas casas claras, né? E o Magnus Carlsen de forma similar. Roque aqui pelo Maxime Vachier-Lagrave, e agora, se o Magnus Carlsen tivesse jogado o Bispo F4 e o MVL H6, a gente ia achar que eles estavam de brincadeira, né? Mas não foi assim que continuou a partida, e aí ficaria muito simétrico, né? Aqui o Magnus Carlsen continuou com o bispo em E3. É um lance que a princípio pode parecer estranho você colocar o bispo aqui na frente de um peão central, mas a ideia aqui do Magnus Carlsen é passar aqui a dama e depois fortalecer aqui essa diagonal de casas escuras, tá bom? E a partida segue então aqui com A6 e aqui depois de dama D2 o Maxime Vachier-Lagrave vai para um sacrifício de peão aqui com o lance B5. Com o Magnus Carlsen, depois dessa partida, numa entrevista, comentou que, na verdade, ele nem calculou muito aqui. Ele viu que tinha oportunidade de capturar um peão e simplesmente capturou. Tá? Então, ele falou, eu vou capturar e vou tentar sobreviver. Né? Foi isso que ele disse, mais ou menos isso. E é interessante, né? Havia um grande mestre também que dizia isso, que o melhor jeito de você refutar um sacrifício ou um gambito é aceitando, né? Então aqui, imediatamente, C toma B5, A toma B5 e cavalo toma B5. Magnus Carlsen já com um peão a mais. E agora, dama em A5, Maxime Vachier-Lagrave fez isso buscando algum tipo de compensação, afinal de contas agora ele vai ter uma grande diagonal, colunas aqui abertas para as torres, enfim, vai ter mais atividade, né? Mais atividade não, boa atividade para as peças, né? A partida seguiu aqui, bom... Aqui o Maxime está oferecendo a troca de damas e o Magnus Carlsen simplesmente, o cavalo também está atacado, simplesmente recua aqui o cavalo para C3, mantendo as damas no tabuleiro. Torre de A em B8, o peão de B2 está protegido por hora. Torre de F em C1, melhorando então a posição de suas peças, trazendo mais uma defesa aqui para C3 que pode ser um ponto focal no futuro. A torre aqui de F em C8, B3, simplesmente depois da torre e da dama já terem defendido aqui o cavalo, agora sim ele pode tirar uma das defesas e jogar B3. E agora esses peões estão muito bem defendidos, tirando aqui a pressão, né, da coluna B. E5 jogado aqui pelo Maxime Vachier-Lagrave. E agora sim o Magnus Carlsen finalmente consegue jogar o lance bispo aqui em H6. O Maxime continua com o cavalo D4. E depois de bispo toma em G7, não imediatamente recapturando aqui em G7, mas primeiro com o cavalo toma em F3. E esse lance é cheque. E aqui... vamos falar assim, o mais natural aqui é capturar com o bispo, né? Tudo bem que você está desprotegendo aqui em H3 por um momento. E depois de rei toma em G7, você teria que perder mais um tempo, voltando provavelmente o bispo para G2, na tentativa de manter uma estrutura de peões aqui coesa, sólida, né? Agora, eu vou falar uma coisa, nem sempre o melhor lance é você manter a estrutura de peões bonitinha, tá? Então fica uma dica muito importante aí, muito prática também. Tem horas que... esquece isso, tá? Você tem que pensar em outras coisas. E aqui o Magnus Carlsen captura então com o peão, tá? Com uma ideia muito clara. Ele quer bombardear esses peões aqui das negras, tá bom? Do Maxime Vachier-Lagrave. E o que ele vai poder fazer no futuro aqui com F4, tá? E aí tentar, vamos supor, trocar aqui, deixar esse peão de C fraquinho. Além disso, ele vai ganhar uma coluna aqui para jogar, o que não aconteceria se esse peão tivesse aqui fechado, né? Então ele ganha uma coluna semi-aberta aqui para a torre poder jogar, né? Vai poder minar peão. Então às vezes a gente tem que parar com essa história de deixar os peões bonitinhos, tá? E claro que cada posição é uma posição, né? Mas nesse caso é muito melhor aqui capturar com o peão. E é exatamente assim continuando a partida. E depois de rei toma G7, agora sim F4. Dama em A6, fazendo uma pressão aqui nesse peão que agora ficou sozinho, né? A gente tem que saber sempre as desvantagens de cada lance, né? A desvantagem de ter capturado com o peão é que o peão de D3 ficou sozinho. Mas aqui o Magnus Carlsen já tinha calculado tudo, continua com F toma em E5
e agora o cavalo está atacado, então D toma em E5 e agora cavalo aqui em A4, atacando o peão de C5 e deixando aqui o peão de D3, né? Agora se por exemplo dama toma aqui em D3, simplesmente dama toma, a bispo toma e aqui cavalo toma em C5 e ficaria aqui com 2, 4, 5 peões contra 4, né? Uma posição melhor aí. 2 peões passados e conectados aí nas colunas A e B seriam muito perigosos, né? Então por isso que depois aqui de cavalo em A4, o Maxine continuou com cavalo D7, trazendo mais uma defesa aqui para o peão de C5. E a partida segue com torre C3. Legal, né? O Magnus Carlsen foi bem sucedido em isolar aqui o peão da coluna C, né? Com aquela estratégia aqui de capturar com o peão e trocar. Agora o peão de C ficou sozinho e agora ele vai para cima, né? A torre aqui em C3 defende D3 e também prepara uma possível dobrada de torres aí na coluna C. Torre B4 foi jogado e agora G4, expulsando aqui esse bispo que está incômodo, né? Batendo aí no peão de D3. Bispo E6 e agora o Magnus Carlsen está livre desse incômodo e vai para uma sequência tática aqui muito legal. Com cavalo toma em C5, né? Você fala, como assim? Aqui tem duas defesas, né? Das negras e aqui só uma defesa aqui das brancas. Então as pretas podem ganhar uma peça aqui. Não é bem assim. Depois de cavalo toma em C5, torre toma em C5, a dama abriu um descoberto aqui sobre essa torre, né? Então se por acaso o Maxime agora recapturasse aqui, a dama toma em B4 e o Magnus Carlsen estaria aí com 2 peões a mais nessa posição, né? A torre estaria atacada. Mas não foi dessa forma que seguiu. Depois de torre toma em C5, o Maxime não capturou aqui em C5 e capturou um peão aqui, né? Já que tá com a torre atacada, né? E vai ser capturada, ele jogou primeiro aqui com torre toma B3. E depois então agora de torre toma aqui em C8, bispo toma em C8. Agora ele não pode capturar aqui a torre do Maxime Vachier-Lagrave. Bonita posição, né? Porque o peão está cravado. Então o Maxime joga aqui, o Magnus Carlsen joga aqui com torre C1, fazendo uma pressão aqui no bispo, agora sim ameaçando capturar a torre. E a torre sai daí com torre toma em D3. Então legal, né? O Maxime Vachier-Lagrave foi muito bem sucedido aí em igualar o material, 4 peões para cada um. Só que o Magnus Carlsen provavelmente calculou um lance a mais aqui. E ele vai para o lance dama em E2. E aqui realmente não tem mais como defender a posição, né? Por quê? A dama está atacando aqui em E5. Mais do que isso, ela está ameaçando capturar aqui em C8 imediatamente. Tá? Essa é a grande ameaça, na verdade. Porque aí você desviaria a dama aqui que está defendendo em D3. Então essa dama, olha, percebe como ela está sobrecarregada aqui na posição, né? Tentando defender todo mundo. E além de tudo, o E5 está atacado. Então não dá tempo de jogar um lance como F6, por exemplo, que simplesmente torre toma, dama toma, e aí dama toma em D3, ficaria com uma peça a mais livre aí na posição, né? Então, depois de dama E2, realmente não tem mais como. O bispo está atacado, ele tem que sair daí. Bispo em E6 e agora está caindo em E5. Dama toma em E5, cheque, rei G8. Torre aqui em B1, legal esse lance, né? O peão de A2 está caindo e o Magnus Carlsen, ao invés de tentar defender, vai para essa ideia aqui com torre B1, ameaçando sequência de checkmate com torre B8, né? A dama está segurando casas importantes aqui. A partida segue com torre D8, segurando então o back rank, né? Essa fileira aqui do fundo, que é onde poderia ter checkmate. E agora o Magnus Carlsen simplifica aí a partida com torre B8 e depois de torre toma em B8, dama toma em B8, cheque. Rei G7, o Magnus Carlsen encontra mais uma forma de simplificar a posição com bispo D5, né? Uma manobra inteligente aqui, porque depois de bispo toma em D5, dama em E5 dando cheque, capturando o bispo de volta na sequência. F6, dama toma D5 e o mais bonito de tudo é que a dama volta defendendo aqui o peão extra, o peão de A2. Vamos ver se isso aqui é suficiente para o Magnus Carlsen vencer um peão extra aqui na coluna A. Vamos ver. H5 jogado pelo MVL. G toma em H5. G toma em H5. Dama D7, cheque. Rei G6. E agora A4. Mais uma vez, colocando aqui o peão em segurança. Dama aqui em E2. Dama D5, colocando a dama numa excelente casa central e preparando já mais um avanço aí para o peão. E a partida segue aqui com F5. A5, F4 e agora não seria muito interessante você permitir um lance como F3, né? O rei pode ficar meio complicado aí a posição. Melhor jogar aqui rei G2 segurando então o avanço em F3, a dama e o rei segurando essa casa. E a partida segue com rei H6, o MVL realmente não tem muitos lances. Dama em F5, ameaçando capturar com cheque. Dama C4 defendendo o peão de F4.
E agora rei F3, ameaçando capturar em F4 com cheque e forçando aí a troca de damas, né? E aí nessa posição então o MVL abandonou a partida e o Magnus Carlsen garantiu uma vitória. Ele não precisaria dessa vitória, apenas aí até acho que a derrota talvez já fosse campeão, mas enfim, até o empate também, né? Poderia levar para o empate rápido se ele quisesse, mas ele preferiu jogar, preferiu ali buscar aí a vitória. Muito bacana o desempenho aí do Magnus Carlsen esse ano, né? Ele tá invicto aí em 2019 e foi campeão, portanto, aqui do Grenke Chess 2019. Rafael, por que ele abandonou aqui o MVL, né? Bom, aqui tá com um peão a menos, esse vai cair o segundo peão, né? Vai ficar com 2 peões a menos. Mas é fácil ganhar agora? Claro que não, tá? Se você tivesse jogando aqui você de brancas contra o Magnus Carlsen de negras, talvez o Magnus Carlsen encontrasse um jeito aí de empatar ou até mesmo vencer, né? Nós mortais aí, tá? Mas grande mestre contra grande mestre, a coisa é um pouco diferente, né? E vale dizer que os dois estavam muito bem no tempo aqui, tá? O Maxime Vachier-Lagrave também usou muito bem o tempo, o Magnus Carlsen também. Não havia problema de tempo para nenhum dos dois aqui, mas realmente aqui não dá mais, tá? Mas mesmo assim, entre eles levaria provavelmente aqui o estimo, tá? Eu fiz uma estimativa de uns 35 a 40 lances para realmente levar para uma posição de checkmate aqui, tá? Porque dama dá muito cheque, né? Então aqui a estratégia das brancas seria pouco a pouco, né? Ir subindo esse peão, né? Capturar, claro, esse peão primeiro, pouco a pouco ir subindo outro peão, sair dos cheques que vão ser muitos, né? Com o rei e tentar ir promovendo, né? Provavelmente vai cair o outro peão também em algum momento, os outros peões vão começar a subir, né? Você vai sobrecarregando aí a posição e em várias vezes você vai ter que sair de sequências aí de cheques longas. Então por isso que eu estimo aí uns 35 a 40 lances para levar para uma posição de checkmate. Então, apesar aí do Maxime ter abandonado, o jogo poderia aí ter muitos mais lances ainda pela frente. Ah, Rafael, mas por que abandona? É uma humilhação levar checkmate? Não é nada disso. É que realmente aí já acho que nenhum deles vai estar aprendendo mais nada com isso, né? O Maxime Vachier-Lagrave, ele já conhece uma posição dessa, ele já sabe que é uma posição perdedora. Então ele não precisa passar pela experiência, ele já meditou sobre isso, né? Ele já treinou isso aí, já estudou sobre isso daí, tá bom? Então ele não vai aprender nada, continua jogando, ele simplesmente reconhece a derrota e abandona, tá? Não é nada de humilhação não é nada de orgulho, tá? Ah, mas poderia jogar até o final? Poderia, é vontade aí de cada um. Beleza, gente, tá aí, Magnus Carlsen vencendo aí o Grenke Chess 2019. A gente continua com a nossa playlist da saga dos campeões do mundo de Labordonnais Magnus Carlsen. Nós estamos no match histórico entre Bob Fischer e Spassky, o match do século XX, o match que promete. Beleza, pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal, valeu!